Sabe, fábulas antigas, muitas vezes a gente pensa nelas como contos distantes, de um tempo que já foi. Mas às vezes elas são verdadeiros espelhos. Elas pegam fatos do nosso mundo e transformam em metáforas, em histórias que mostram umas verdades que de outro jeito a gente nem ia perceber. E a história de hoje é bem isso. É uma boa pergunta, né? Pode uma fábula ser uma arma? É isso que a gente vai explorar agora. Porque essa história de Hermes e Argos, ela não é só sobre deuses e gigantes, não. É sobre o poder da narrativa, sobre o medo da verdade e sobre a fragilidade de quem tenta, a todo custo, controlar o que pode ou não ser dito. Então, no centro da nossa história temos duas forças completamente opostas. De um lado, o mensageiro, do outro, o vigilante. O palco está montado lá no monte onde os deuses observam tudo, mas o conflito em si, esse é atemporal. De um lado, temos Hermes. Ele não é só um entregador de recados, entende? Ele é a própria personificação da informação livre, da clareza, daquela ironia que expõe a realidade como ela é. Do outro lado, Argos Panoptes, o gigante de 100 olhos. O poder dele não está em criar, mas em vigiar e esconder. Ele representa o controle, aquele desejo de manter certas histórias sob o seu domínio. E aí, claro, o conflito se torna inevitável. A clareza de Hermes é uma ameaça direta para o controle de Argos. O gigante, que simplesmente detesta quando contam aquilo que ele quer esconder, percebe que as histórias do mensageiro estão escapando do controle dele. E aí ele decide agir. Mas Argos não chega com violência. A ameaça mais eficaz, na maioria das vezes, não é a mais direta. Ele se aproxima de Hermes com palavras que até parecem de cuidado, mas que, na verdade, carregam o peso de uma ordem. Dizem que a voz de Argos era doce como mel, mas Hermes, sendo patrono da ironia, sacou veneno na hora. Aquilo não era um conselho de amigo, de jeito nenhum, era uma advertência. E essa é a essência da jogada de Argos. O medo dele não é do que Hermes diz, mas do efeito que as palavras têm. O medo é de que a narrativa oficial, sabe, aquela controlada pelos 100 olhos dele, seja completamente desfeita pela clareza de uma única voz. Agora, a ameaça vem disfarçada de preocupação. Argos tenta vender a ideia de que a censura é uma forma de proteção. Ele sugere que o silêncio de Hermes seria um favor, tanto para os frágeis mortais quanto para ele mesmo. Falar de coisas inofensivas, como o vento e os pássaros, essa é a opção segura. Então, essa preocupação toda do Argos pode ser decodificada, né? Basicamente, ele está dizendo: a sua verdade me irrita, a sua clareza é um perigo, o seu silêncio é a segurança de que eu preciso, e no fim das contas, a sua obediência é o que eu prefiro. Diante dessa ameaça toda disfarçada, algo interessante acontece com Hermes. Ele não sente medo, pelo contrário, ele tem uma epifania. Ele entende a mecânica por trás das palavras de Argos. E Hermes sorri. É aquele tipo de sorriso que irrita quem se acha poderoso, sabe? E por quê? Porque naquele exato instante, o jogo de poder do Argos ficou totalmente transparente para ele. A ameaça perdeu toda a força no momento em que a verdadeira natureza dela foi compreendida. E estas são as 3 verdades que Hermes decifra. Primeiro, a ordem para ser cuidadoso é, na verdade, uma confissão de medo da verdade. Segundo, o ataque ao mensageiro é uma admissão de que a mensagem é sim poderosa. E a terceira, que talvez seja a mais importante de todas, o próprio ato de sentir medo e tentar silenciar o outro já é um sinal de derrota. Armado com essa nova clareza, a resposta de Hermes não precisa ser um grito. Pode ser algo muito, mas muito mais poderoso e sutil. É um momento de calma, de pura resolução. O ato de amarrar as sandálias aladas não é uma preparação para fugir, é para agir. Ele vai continuar o caminho dele, o trabalho dele, mas não sem antes dar a resposta final. Com essa frase, Hermes vira o jogo completamente. Ele expõe a fraqueza fundamental de Argos. O poder de verdade não precisa implorar ou ameaçar para conseguir silêncio. A necessidade de calar o outro é, na verdade, a maior prova da falta de poder. A confrontação termina ali, mas a história, não. A resposta de Hermes acaba desencadeando uma consequência inevitável para o gigante de 100 olhos. A vitória de Hermes não está em destruir Argos, está em simplesmente continuar o seu trabalho. Ele ignora a ameaça e segue fazendo o que sempre fez: contar o que vê. E esse ato de persistência se torna a ruína do gigante.
E aqui a gente vê o grande paradoxo da censura. Ao tentar controlar a visão dos outros, Argos perde a sua própria. Cada história que Hermes conta, cada verdade que ele revela, apaga um dos 100 olhos do gigante. No fim, ele, que se orgulhava tanto de ser o todo vigilante, fica completamente cego de si mesmo. E assim, a fábula se encerra com sua lição principal. A tentativa de silenciar a verdade não a destrói, só expõe o medo e a fragilidade de quem a teme. O ato de censurar se torna, no fim das contas, uma confissão pública de insegurança. Essa é a pergunta que a fábula nos deixa para a gente pensar. Porque Hermes e Argos não são só figuras da mitologia. São arquétipos, são padrões de comportamento que a gente vê se repetindo o tempo todo. A questão é, quem, hoje, teme a mensagem e tenta limitar o mensageiro? A fábula sugere que a resposta está nos próprios atos deles. Este conteúdo é uma obra de natureza ficcional e reflexiva, criada com fins educativos e institucionais. Qualquer semelhança com pessoas ou situações reais é mera coincidência e serve unicamente como convite à reflexão ética e institucional.